he's just compact and muscular, and Curry's just pretty. Yeah. He's just got that pretty physique. So which way is it going to go? Well, me and Aaron got a cheeseburger riding on this one, buddy. But I got to go with my man Brandon Curry. I'm going to go with Curry, too. See, now this is a wise kid. I like him already. See, because he knows the champ. I may not always be right, but I'm never wrong. Well, look, my opinion on Brandon Curry is, number one, he's made incredible transformation. I mean, from when he won the Arnold Brazil. Yeah, you remember that one? That's Cedric got disqualified, and that was my first and only trip to Brazil. And watching Brandon up there, I was so happy for Brandon when he won, but I thought... Fala aí, cavalos, tudo bem? Estamos de volta com a transmissão ao vivo do Arnold Classic Ohio 2019, retransmitindo, as mesmas imagens do canal oficial do Arnold Classic. Mas aqui, com os meus comentários, com vocês comentando aí, eu já vou ativar o bate-papo, então a gente vai fazer junto aí essa transmissão do Arnold Classic 2019 com o nosso querido Rafael Brandão ali brigando pelas colocações dos 6 melhores. Se Deus quiser, ele vai se manter nesse top 6 aí, e quem sabe até um top 5, top 4, quem sabe até um top 3. Vamos torcer, tudo é possível nessas finais, pessoal, porque ele estava muito bem condicionado. Vamos torcer muito para que ele se mantenha assim e que até os oponentes deem uma regredida aí, porque não, né? Vamos torcer também. Ó, os caras deram uma pausa, estavam ali os comentários do Bob, o Rick e o patrocinador do evento. Em breve eles já voltam com as imagens da competição, mas o link está aqui. Já é esse link para a final aí mesmo, pode anotar, pode compartilhar, passar para os amigos. Daqui a pouco a imagem volta, eles fecham aí para meio que dar os bastidores, dar uma pausa aí, mas em breve já é para começar. Era previsto para agora, às 21 horas, né? Pode ser que atrase um pouquinho, mas já fica aí no ar a nossa live, no aguardo de plantão aqui para o início das finais. Então, é esse o link, fique ligado aqui na Horsepower Pro. Compartilhe o link com seus amigos aí no WhatsApp também. Eu espero que esteja com uma qualidade boa a live. Infelizmente, não temos ainda uma super internet, uma super máquina de computador para transmitir isso com uma qualidade perfeita, mas na medida do possível é o que a gente está conseguindo fazer aqui. Espero que vocês possam assistir por aqui também. Então é isso. Começa agora a cerimônia de abertura do Arnold Classic Ohio 2019. Muito obrigado pela sua companhia. Agradeço demais por vocês estarem aqui. Anchors away, my boys, anchors away. Farewell to college joys, we sail at break of day, 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 day. To our last night on shore, hail to the foam. Until we meet again, here's wishing you a happy voyage home. From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli, we will fight our country's battles in the air and land and sea. First to fight for right and freedom, and to keep our honor clean. We are proud to claim the title of United States Marines. Off we go into the wild blue yonder, climbing high into the sun. Here they come, zooming to meet our thunder. Atom boys, give her the gun. Down we dive, spouting our flames from under. Off with one hell of a roar. We live in pain, we'll go down in flames. Hey, nothing will stop the U.S. Air Force. First to fight for the right and to build the nation's might, and the army goes rolling along. Proud of all we have done, fighting till the battle's won, and the army goes rolling along. Then it's hi, hi, hey, the army's on its way. Count off the cadence loud and strong. 2, 3, 4, hut,
the army goes rolling along. For wherever we go, you will always know that the army goes rolling along, along, along. Please stand for our national anthem. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there, still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? America, America. Now please welcome to the stage the president of the IFBB Pro League, Jim Mannion. Thank you, Clint. Welcome, everybody. Just want to say that the IFBB Professional League and the NPC are very proud to be working with Jim Larmer, Bob Larmer, Arnold, of course, and the whole team over here. You've been around the last few days. They had over 700 competitors in the amateur event. It was the biggest amateur event they've ever had here, so we're proud to be working with them. As you know, we're now working worldwide in the IFBB Professional League. We're in over 60 countries. But when I come here to Columbus, which I've been coming for a long time, as Jim Larmer can attest to, I was here in 1970 when Arnold beat Sergio for the first time. It was a phenomenal show. I was a little bit younger then. But anyway, when we get to the Arnold, we know that our season has officially started. We have a great lineup tonight, so I want you all to sit back and enjoy it. Have a good time. Thank you. Caralho, mano, vai começar. Olha os monstros no palco. O Rafael Brandão tá ali no meio. É a hora, pessoal. Compartilha esse link aí com a galera. Vamos assistir juntos aqui na Hard Power Pro. Comentando aí. Vou ligar os comentários do bate-papo. Vamos juntos aí fazer a transmissão desse grande e histórico Arnold Classic Ohio 2019. O ano de estreia do Rafael Brandão nessa grande competição. Os comentários estão abertos, façam o seu palpite. Charles Dixon.
All right, Bob Chick, we are back, and we are off and running here at the 2019 Arnold Classic in Columbus, Ohio. I'm here flagged by my man Aaron Singerman and the new guy on the block, Nick Miller. And guys, what we're seeing now is the lineup for this year's event. Host Tony Doherty introducing the guys one by one, just so the audience can get a quick look at them, and then, of course, they'll come back with their individual presentations. You know, Aaron, you look at these guys tonight as opposed to this morning, and the judging is live. I mean, this ain't like the old days where it was pretty much done after the prejudging. Muito legal essa chamada, essa apresentação aí que eles fazem. And things can change. É mencionado o nome de cada um e cada um faz uma between a place or two. Some guys, maybe some surprises tonight. It's always exciting to see these guys judge and what they can bring condition-wise. The difference between the prejudging and the night show. They got what, Bob? 6 or 7 hours to dry out and look a little bit harder for the night show. And I've seen guys change in minutes on stage. So if you don't think, you know, a few hours will make any difference, you're mistaken. A lot of the athletes have been mistaken in that. Over the years, Nick, where they think, well, I'm going to go eat a pizza after prejudging because I think it's pretty much done. And guess what? It's not. And that can rebound on you. And I've seen places change. I mean, I've had results in my hand at the night show when I'm hosting shows. And I'll get the hold on signal. Era por Leonardo que também está na competição, não sei porque ele não participou. Uma pena, porque ficou lindo também o Leonardo. This evening's Master of Ceremonies, Tony Doherty. Vamos lá, pessoal, agora é o momento. Good evening, ladies and A gentlemen. tão esperada hora. Vamos ver as apresentações individuais de cada um. Eu vou colocar meu fone de ouvido aqui para ver se melhora o áudio aí para vocês, tá, pessoal? Eu peço desculpas pelos equipamentos aqui, a qualidade não ser da melhor, mas é o que temos para hoje. Espero que possa de alguma forma estar ajudando vocês aí com a transmissão. Lembrando que quem não estiver gostando também, fica à vontade, tá? O Arnold Classic, a página oficial no YouTube deles, está transmitindo também. Aliás, estas imagens são de lá, eu estou retransmitindo, então por isso perde um pouco da qualidade, mas aqui a gente está junto, eu posso estar comentando com vocês, então deixa ficar aí com a gente, quem quiser prestigiar aí conosco essa live. Mas vamos lá, muito obrigado pela presença de todos aí e também dos que estiveram presentes hoje na nossa transmissão do pré-judging que foi feito hoje à tarde. Quem perdeu o pré-judging, fique tranquilo, porque aí no nosso canal é só você procurar o vídeo com os melhores momentos. A gente já postou o vídeo da apresentação do Rafael Brandão e também o vídeo dos confrontos, dos melhores momentos das prévias. Então fique tranquilo que aqui na Horsepower Pro você vai ter acesso a todo o conteúdo. Caso esteja gostando da live, se a imagem estiver boa, se o áudio também estiver bom, compartilhe aí com seus amigos, mande esse link para os seus parceiros do Instagram, do WhatsApp, que isso nos fortalece bastante. Well, we talked about some of the other guys in our preview, and Cedric being one of them. Now, Cedric's a former Arnold Classic winner, and obviously everybody knows Cedric. You know, he's dangerous anytime he gets onto that stage, but we did not see the best Cedric we've ever seen on the stage earlier this morning. Question is, Nick, can he sharpen up tonight to move up in the rankings? I mean, I pretty much had him out of the top 5. Can he sharpen up enough to get into the top 5 tonight? I don't think he's going to be able to sharpen up enough for the top 5. No way, no. You know, Cedric has that beautiful shape. You know, nobody can deny that he is about as statuesque. And Arnold. Começou, pessoal. Brandon Curry na casa. I don't know, Bob. É a hora, é chegada a hora da sua apresentação. Vamos ver. All right, well, you're seeing your very first competitor take the stage, and he might be the first competitor in the winner's circle when the end of the night Tá bem, hein? Podem ver pelo abdômen dele. Que bonito que tá o físico. Just made tremendous progress over the past couple of years, bringing himself in here as probably the #1 contender to the title. O Brandon que também sabe posar muito bem, sabe usar todos os lados do seu físico, sabe fazer poses de frente, de costas, no chão também, como vocês podem ver agora nessas poses de solo. Então o Brandon é um atleta bem completo. Olha que legal, ali no telão eles já estão colocando imagens do pré-judging para mostrar o quanto o atleta também estava bom no pré-judging. Seco, grande, peitoral ali, ó, fibrando. Olha as fibras no deltoide dele, vocês podem perceber também. E ele que também é campeão do Arnold Classic, já foi campeão aqui no Brasil, para quem não sabe, o primeiro título de Arnold Classic da carreira do Brandon foi aqui no Brasil. Ele também é campeão, se eu não me engano, do Arnold África e do Austrália também. Ele já tem
um bom currículo de Arnold na carreira. Então, se ele vencer esse Ohio, vai ser a primeira vez que ele vence em Ohio, para estar aí ilustrando, abrilhantando ainda mais o seu currículo. Será incrível se ele vencer hoje. E aí, você está torcendo para ele ou pelo Bonac? Comente aí, quem que vai levar esse título hoje? O Brandon, que também é um cara muito carismático, muito simples. Sempre que eu mando mensagem para ele ou marco ele em alguma publicação, ele vai lá, curte, responde no direct. Eu mandei um boa sorte para ele, ele respondeu, ele falou thanks bros, claro que sempre com pouco tempo para conversa, mas ele responde, ele curte, dá uma atenção muito grande para os fãs. Eu vejo isso nas redes sociais dele também, nos comentários, ele sempre responde a galera, então isso conta muito para a imagem de um profissional. O cara tem que ter postura dentro e fora do palco. Nas redes sociais é o local que ele está mais próximo dos fãs, então ele precisa se fazer presente. Eu acho isso bem legal no Brandon. Vamos torcer para que ele esteja aqui no Arnold Classic Brasil também. Vai ser incrível se ele vier para competir aqui no Brasil com o Rafael Brandão. E por falar em Arnold Classic Brasil, se o Rafael Brandão já está assim, lá em Ohio contra esses gigantes, imagine aqui no Brasil que vai ser tudo favorável para ele. Pode esperar um top 3 no mínimo para o Rafael Brandão aqui no Brasil. Já pensou, pessoal? Ó, eu tenho certeza que você está imaginando aí, né? Junte suas moedas, porque vai valer muito a pena assistir o Arnold Classic aqui no Brasil para ver essas feras no palco. Principalmente ver de perto o Rafael Brandão, que já tem um tempo que ele não compete no Brasil. Vai ser uma honra ver ele competindo como pró. Vai valer muito a pena, pessoal. Quem for de São Paulo, principalmente, não pode perder essa oportunidade. Eu tenho certeza que muita gente vai viajar pelo Brasil para assistir esse show. Olha aí, quadríceps, sartório, peitoral, trapézio, tudo destacado. Belíssima apresentação, belíssimo shape. Ó, e mandou uma horsepower pose, hein? Ah, fechou. Lacrou a coreografia dele no final, mandou uma horsepower pose. Eu que pedi pra ele. Até parece. Eu tô com gripe aqui, minha voz que já é horrível tá pior hoje. Peço desculpas por isso também, hein, pessoal. Akim Williams. All right, big Akim Williams taking the stage, and when you say esse cara, I don't think there's anybody actually. Ele tem um desenho de físico bem diferente da maioria. Ele tem uma cintura fininha e um dorsal que deita ali da lateral, um dorsal bem grande, só que com uma inserção alta. É muito volume de dorsal, só que com uma inserção bem alta ali, daí ele fica com uma cintura bem fina ali, parece que até falta um pouco de espaço ali pro dorsal dele. Olha lá de onde sai o dorsal dele. É grande, mas sai lá de cima, ó. É um físico bem agressivo. Braços muito potentes também. Eu encontrei com ele no Mr. Olympia, na feira do Mr. Olympia 2018. Andando pela feira, ninguém dando bola pra ele. Cheguei, tirei minha foto. Cara bem gente boa também, bem simples, tranquilo. Foi muito legal. Ele é todo cheio, os músculos dele em formato bem arredondado. É um freak também, é um cara bem competitivo, mas eu acho que ele não vai ter uma boa colocação hoje não, porque o line-up do top 6 já tá fechado e tá muito bom. Faltou ali fibrar um pouco mais o peitoral dele, acho que ele não atingiu o máximo do condicionamento dele. No Toronto Pro do ano passado, olha a dancinha que ele tá mandando, não precisava disso. Até o Bob falou, não. Big man showing some moves, and it was like in slow motion. It was like he was trying to teach how to do it. Não precisava disso, cara. He may start breakdancing next. I don't know. This could be interesting. I think Akim will be the next. Não pode vacilar, né, não? Tenho certeza que muita gente está aí observando a linha abdominal dele. Não é tão grande, mas também não pode vacilar, porque senão o umbigão salta pra fora ali. Tem que tomar cuidado. Um pouco fraco de panturrilha ali também, né? A gente percebe isso no físico dele. Olha aí. Em muitos momentos ele deixa o abdômen dele bem expandido, dilatado. É um erro, né? No palco você tem que ter o controle dele 100%.
pro debut here last year, first time in Columbus, placed in the top 10, went out to Australia where he moved into the top 5. But what we noticed about him is that he's hardcore, and the fans love him, ladies and gentlemen, and I know you're out there for him tonight. From the UK, please welcome Luke Sandow. Bora ver o Luke, que também é do time do Rafael Brandão, atleta do Cruz Aceto, está muito bem condicionado, surpreendeu muita gente hoje. Ninguém esperava que ele ficasse no primeiro confronto e ele entrou, ficou num pose down ali no palco, no centro, com o Cedric McMillan. Então eu acredito que ele está cotado aí para ficar em quarto ou quinto, talvez até um terceiro se o Cedric vacilar. Então Luke hoje está surpreendendo, está muito bem condicionado, tem um físico bonito e assim como o Rafael Brandão faz parte dessa nova geração de atletas, dessa nova leva. Então a gente ainda vai ver muito desse cara nos palcos. Pode ter certeza que ele vai estar no Mr. Olympia esse ano. E eu gosto do físico dele, estou gostando do que eu estou vendo, principalmente agora dessa horsepower pose, a pose clássica do nosso cavalo. Ele tem um físico muito legal, bem agressivo, manda um vácuo também para ter aquele leve tom de classe, né? Mas é um freak também, é um cara bem cheio, braços fortes, tem bastante atitude no palco, é um cara que chama a torcida para ele. Sabe mandar umas poses muito bonitas. Eu gosto dessas poses que ele faz do Dorian Yates. Essa mostra de braço de lado. Ele faz também aquela expansão de dorsais que vira a cabeça para o lado. Eu acho muito bonito também. Eu não sei se ele já fez essa pose hoje. Tomara que ele faça. Ele faz ela muito bem. E olha lá o abdômen. Tem que tomar cuidado. Não soltar ele. Não soltar. Tá relaxando um pouco. Não deveria. Luke seems to wear it well, but the biggest difference I see between last year and this year, Nick, is polish. Esse look dele, esse cabelo meio moicano, essa barbona aí, faz lembrar o Zangief do Street Fighter. Quem lembra dele? Era o monstro do Street Fighter. But now the times have changed, Bob, and he absolutely pulls it off. And by the way, Nick is right. When he was from the back, I mean, there are not many guys other than maybe William and Brandon who could, talk about conditions. Aproveitando mais uma vez, cavalos, eu agradeço pela presença de vocês aqui. Eu tenho total ciência de que a nossa live não é das melhores, a nossa qualidade de áudio e de imagem, infelizmente, ainda não é tão boa, mas na medida do possível estamos aqui fazendo o melhor possível com o maior carinho do mundo para vocês. Então, agradeço demais a você que está aqui presente na nossa live, prestigiando o meu trabalho. Agradeço muito mesmo por isso. Charles Dixon, que é o menor aí, né, entre os cavalos, ele é um atleta da 212, mas como é uma competição aberta, fica aberto para todo mundo, então é comum atletas da 212 competir na Open. Isso já aconteceu com vários atletas, inclusive o nosso querido cavalo super definido Eduardo Correia já competiu entre esses cavalos grandes aí na Open também. Inclusive foi no Arnold Classic. E é muito legal isso, a gente vê o potencial dos caras da 212. Dentre os caras da 212, o Charles é um dos mais massivos, um dos que tem o físico mais cheio e agressivo. Então, por isso, ele entra de cara muito bem nessa categoria e é capaz de não ficar com as últimas colocações. Ele está muito bem condicionado, está cheio, então ele está trazendo aí uma boa versão dele mesmo numa forma maior. Well, the nice thing is these athletes have the ability to go into any category they want. Para quem está esperando pelo Toguro aí, provavelmente depois da meia-noite, tá? Pode aguardar aí que ele vai subir. I'm sure he's not going to be pleased with he's eventually placing. However, he's in a no lose. I mean, vai subir no trio elétrico, ele deve estar pulando carnaval essas horas. Mixed up with the big boys and see what you got. And the nice thing is, Aaron, if he wants to go to a 212 show next month on the calendar or anywhere throughout the year for the Pro League, he can do that. Yeah. And he's been very successful as a 212 pro, so just because he won't place well here tonight doesn't mean he doesn't have a bright future in the 212 category. Esse cara que tá falando aí tem uma voz agressiva, né? I'm guaranteeing you right now he will qualify. Difícil entender o inglês dele. And now, this guy was 4th here last year. Wanted to improve on that. Went out to Australia 2 weeks later and won the whole thing, beating the winner from here and created a little bit of a rivalry. And he was 3rd in the Olympia. He's originally from Curaçao in the Caribbean, ladies and Rolly Winkler, but lives in Holland. They call him the Beast.
The Beast. Vamos ver como o Rolly vai estar na final. Please welcome to the stage, the one and only Rolly Winkler. All right, here comes the Beast, Rolly Winkler taking the stage, and this is a guy obviously coming in with a lot of hype. As he was not only in the top 3 at the Olympia, but the People's Champ this past year. Now, o People Champion. Eu tive a honra de, no ano passado, estar presente no Mr. Olympia e eu vi ele lá sendo coroado, né? Sendo premiado com o cinturão de... Uau! Olha, nem consegui terminar de falar o que eu ia falar porque realmente está bom. Tá bom, cara. Tá melhor do que nas prévias. Tá bonito de ver o físico dele. O que você achou aí? Tá melhor que as prévias ou não tá? Nas prévias eu achei ele até meio que tímido, meio abatido lá. Vamos ver. Nas prévias o glúteo dele não fibrou nada. Quero ficar de olho nisso agora. Vamos ver se as costas dele estão melhores agora. As veias aparecendo ali é um bom sinal. Sinal que a pele está colada. Mas o glúteo ainda está liso ali. Ainda tem aquela camada de água por baixo da pele. Na lombar também ofuscando um pouco do detalhamento ali da inserção dos dorsais. Pode ser que ele pelo menos garanta o terceiro lugar. No pré-julgamento estava parecendo que ele ia ficar em quinto, porque o Luke e o Macmillan estavam na frente dele, estavam melhor posicionados que ele no primeiro confronto. Então, possivelmente ele pode recuperar algumas posições aí. Vamos ver. Torço pra que consiga, eu gosto dele, é um atleta muito bacana, tem um físico massa pra caramba, bem carismático também. Infelizmente aconteceu esse imprevisto pra ele aí, e ele acabou jogando um pouco da sua finalização fora nesse guest posing que ele fez lá no Nepal. Passou várias horas, umas 15 horas no voo nesta viagem, e isso estraga com o balanço do físico de qualquer pessoa, e aconteceu com ele de novo. Lembrando que na pior das hipóteses, ele sai daí pelo menos com o prêmio de mais musculoso. A competição do Arnold Classic, ela premia, logicamente, o campeão e também o cara que faz a melhor pose. Isso até o Leandro Ost me lembrou hoje na live que a gente acabou de fazer lá no Instagram, que nesse ano eles vão dar o prêmio Ed Corney, em homenagem ao grande posador Ed Corney que faleceu esse ano. Então a melhor pose de hoje vai ganhar o prêmio Ed Corney, e também tem o prêmio de mais musculoso, que possivelmente o Rolly ganha esse prêmio também, porque é o mais volumoso, o mais musculoso, e o que faz a pose de mais musculoso com maior vigor, com maior impacto, né? Então, pelo menos esse prêmio eu acho que ele ganha hoje, vamos ver. E já pensou se o Rafael Brandão vence o prêmio de melhor posador da noite? O prêmio de Ed Corney? Vai ser incrível se ele ganhar. Vamos torcer. Olha o Josh aí. Cavalo de grande porte também, vamos ver como ele aparece aí. All right, well, the king of the gym, they call him, Josh Lenardowitz. Tony might be a little bit biased on that intro because that's his boy. Pose clássica aí. Australia, so tá bonito. Josh grow up físico bem pintado, polidão, né? Tá bonito a tintura dele. Coloração perfeita, nada escorrendo. Abdômen marcado. E reparem, não tão bem marcado quanto o do Rafael Brandão. A gente começa até já ter o condicionamento do Brandão de hoje como referência para estar nivelando ali o condicionamento dos atletas. Incrível isso, né, pessoal? A gente está tomando o Rafael Brandão como referência de condicionamento do dia. Quem ainda não viu as fotos em alta resolução, eu postei lá no Instagram, no nosso Instagram, as fotos do Rafael Brandão que saíram no site da NPC News Online. Tudo em alta resolução. Lá dá pra ver certinho o estriamento do vasto lateral, o quadríceps marcado, o abdômen super definido. Então vale a pena dar uma conferida nessas fotos lá também. Lembrando que se você perdeu as prévias, é só assistir aqui no nosso canal que tá tudo postado já pra vocês.
Josh que tirou uma temporada de 2018 para descansar, para melhorar o físico dele, e realmente isso aconteceu. O físico dele está mais bonito, mais estético, maior e ainda assim com uma cintura fina, controlada. Ele tem um físico muito bacana, agressivo, freak e não perdeu a qualidade, não perdeu a linha de cintura, então isso é uma coisa de se admirar. Porque muitos atletas com o peso dele, com o tamanho que ele tem, acabam perdendo a qualidade estética, né? Então é de se ressaltar que ele mantém a dele ainda, isso é muito louvável. Essa pose dele é muito bonita, olha, ele fica na ponta dos pés, mantendo todo o equilíbrio ali, valorizando o sartório, os músculos internos da coxa. Essa também é uma pose muito boa dele. Ele tá bem calmo, faz as poses no tempo, bem tranquilo. Dá pra apreciar bem cada detalhe do físico dele, porque ele para nas poses, né? Ele vai planando no palco, mostrando cada passo na sua leveza, então dá pra ver certinho o físico dele. Então os atletas que vai meio que atropelando uma pose atrás da outra, a gente não consegue ver realmente como que o cara tá. E aí é uma apresentação que a gente acaba apreciando do começo ao fim. Vamos ver, tô ansioso pra ver ele falar do Brandão. Olha lá, pessoal. Ele falando que vai ter a premiação, sim, Ed Corney, do melhor posador da noite, em homenagem ao Ed Corney que morreu no início do ano. Que descanse em paz, né? He won the first Arnold Classic in Spain in 2011. Originally from the Dominican Republic, ladies and gentlemen, and now residing in New York, New York. Please welcome Victor Martinez. Uma grande relinchada, uma salva de palmas e total respeito ao veterano Victor Martinez, que também já foi campeão do Arnold Classic, já foi vice-campeão do Mr. Olympia em 2007 e é sem dúvida um dos maiores bodybuilders da história e que se mantém nativa com um belo físico. Infelizmente não vejo ele dentro desse top 6 do Arnold Classic. Ele ficou nos últimos confrontos, certamente vai ficar, olha, no máximo em nono ou décimo. Espero que consiga até melhor que isso, mas creio que vai ser difícil para ele. O físico dele perdeu um pouco da proporção, da simetria. Depois daquele episódio lá em que ele foi preso, que foi até documentado no Generation Iron, o físico dele nunca mais foi o mesmo. Perdeu volume, perdeu condicionamento, ele perdeu muita perna. A perna dele, que era uma coisa muito bonita dele, um ponto forte, já não é mais como era antes. E isso também é natural de todo atleta que vai avançando a idade, passando dos 40 anos, é natural que a perna já regrida um pouco. Lesões também causam isso, tempo sem treinar, sem competir também causam isso, então foram vários episódios, várias coisas que podem ter atrapalhado ele. Mas ainda assim é um baita físico, um físico muito bonito. Eu tenho certeza que se ele disputar mais campeonatos esse ano, ele ainda vai conseguir vencer algum show e vai com certeza conquistar a sua vaga pro Mr. Olympia. É impossível esse shape, esse cara ficar de fora do Mr. Olympia. Todos gostam dele, é um cara muito carismático, muito querido, então ele certamente vai continuar competindo esse ano. Vamos ver se ele vem aqui pro Brasil também, vai ser muito bom se ele vier pra cá. Tem muitos fãs aqui no Brasil também. Eu mesmo vou gostar, vou levar mais uma foto lá pra pegar um autógrafo dele, porque eu já tenho uma. No Mr. Olympia lá eu também encontrei ele andando pela feira. Não tive dificuldade nenhuma de abordar ele, falar com ele um pouquinho ali e tirar uma foto, pegar o meu autógrafo. Foi legal demais. Um cara muito simples, muito gente boa. You can see the back is still amongst the best. Even at his age and with all these years of training, and listen, it's a miracle just staying injury free when you've been training this long. Yeah. And from the front, when you see him from the upper body and from the front, he really hasn't lost much at all, Now, anytime you're talking about the pro league and the level of bodybuilding at the best in the world, you don't have to lose a lot to slip a whole bunch of places. I mean, you got the new dogs coming up. I mean, he's literally competing against guys half his age here. So we tip our hat, to Victor Martinez for still bringing it. But you got to be realistic also in that his placing, unfortunately, is not going to be what he was looking for. But that's the life of any athlete. Uma coisa interessante, curiosidade sobre o Victor Martinez,
que quando o Ronnie Coleman estava para se aposentar, ele disse que o Victor ia ser o sucessor dele. Ele estava passando a bola para o Victor Martinez, e então o Victor Martinez ficou muito popular porque foi depositada uma esperança muito grande em cima dele. Estava todo mundo esperando que ele fosse o próximo campeão. Mas aí veio o Jay e acabou com os planos dele e acabou assumindo o trono. He's a new kid on the block and everyone's talking about him. The Agora prejudging today, people went crazy over this guy. So remember this name, ladies and gentlemen, from Brazil, Rafael Ele falou pra lembrar o nome desse cara. Rafael Brandão. Ó, que da hora, que emoção. É isso aí, pessoal. Well, we go é from como se fosse the uma old final de Copa do Mundo pra gente. to the new guy. Rafael Brando, this guy's from Brazil. He's relatively new onto the scene, but he kind of burst on last Eu não vou falar year. nada nesse momento, This kid's pessoal. got a great future. I love his physique. He needs a little bit of thickness, and you can see just right there the difference between a Victor Martinez, who's been training probably longer than this guy's been on the earth, and what he's bringing. But you know what? What a great start to his bodybuilding career. He's got to thicken up. He's got to mature a little bit, but man, he's complete, and he's bringing it, Nick. Very aesthetic and great lines as well.